desenvolvimento da civilização e seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez os exércitos e instituições de defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Bom, aqui a gente está falando, então está dizendo, né, que o poder bélico entre os homens aumentou até por conta do desenvolvimento da civilização e ele diz dos seus modos de produção. Então, o planeta está em atitude de permanente violência. Isso não é... Eu vou fazer uma ressalva aqui, pensando num aspecto histórico mesmo. O mundo sempre esteve em uma atitude de permanente violência. Desde o momento da primeira sedentarização, os grupos, os ajuntamentos, né, as comunidades, elas brigavam e guerreavam entre si pelos melhores locais, onde tem água mais limpa, onde tem o solo mais fértil. Sempre você teve briga em relação à sua posição. Isso ocorre também no mundo animal, né? No mundo animal, a diferença do homem para o animal é o processo de racionalização, de você criar, de narrativização da sociedade, do mundo, né? Você consegue criar situações na sua cabeça, a própria memória, coisa que nos animais você tem isso de forma mais fragmentada. Mas o processo violento sempre existiu. O que acontece com a civilização industrial? Agora o poder bélico, não é que ele aumentou, o poder bélico ele aumentou a sua potência. Então, antes, existia muitas guerras, e tem um gráfico de como a sociedade é bélica, né? Quais foram as guerras. Isso é uma visão bem ocidental, mas as guerras mais importantes na Europa durante um bom período. E sim, não existe um período desde o Império Romano até agora que não tenha tido nenhum tipo de guerra ou violência, ou saques, ou invasões, não existe. O problema é que antes era uma coisa muito específica. Então, se você tinha um grupo que ia saquear e destruir um feudo, isso era um problema para aquele feudo e para aquela região. Agora, se tem um maluco que tem um míssil nuclear e que fica brigando com outro presidente maluco de um outro país, isso pode acabar com o mundo. Então, por que isso é importante? Por que as pessoas ficam com medo quando vê o maluco do Trump conversando com o maluco do Kim Jong-un na Coreia do Norte? Porque eles podem acabar com o mundo, simplesmente. Então, essa que é a diferença. O potencial de estrago, de danos é maior. Agora, dizer que agora é mais violento do que era, eu pessoalmente não afirmo isso. Então ele vai falar, no mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez exércitos e instituições de defesa de fronteiras. Sim, isso é verdade. Mas você já tinha defesa de fronteira também antes. É que agora você tem, com a formação dos Estados nacionais, você tem centralização do poder. E com essa centralização do poder, o poder conseguiu centralizar também a segurança e a militarização. Isso é um problema, isso é discutível. E fator estratégico de permanente disputa entre nações. Exato. Então, os militares eles têm dois pontos. Além de fazer a defesa do território, eles vão fazer a estratégia da defesa em relação às disputas entre outras nações. E aí que a gente vai ter vários problemas. Nos armamentos militares concentra grande potencial de destruição da humanidade. Concordo, isso é verdade. Cada Estado, em nome da autodefesa dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. Isso também é verdade. O Estado, ele vai... a questão do controle, ela é muito importante. E a gente tem que lembrar que o Estado, ele não é só uma alegoria, né? O Estado, ele é uma instituição criada por pessoas. E esse controle, conforme você está mais perto do controle do Estado, você tem mais poder. E a gente vive numa sociedade que, quanto mais poder, melhor. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e criminalidade. Sim. Só que existem estudos, e isso é uma das... Por nós sermos uma sociedade muito belicosa, esse é um dos grandes problemas da sociedade. Quebrar essa ideia de que violência não melhora a violência. Tá? Então, quando tem a discussão sobre desmilitarização da polícia,
a primeira coisa que as pessoas pensam, várias pessoas pensam na cabeça delas, é, então vai fazer o quê? Então vai ficar da Deus dará. Não, não é isso. Então, por quê? Porque é muito difícil a gente se desarraigar da ideia de que precisa de forças militares ou de polícia militarizada para diminuir a violência urbana ou a violência dentro do território, por exemplo. Então, isso tem por conta da raiz histórica mesmo. É muito difícil você desarraigar disso. A segunda alternativa que apresenta corretamente a concepção sociológica weberiana sobre o uso da força do Estado contemporâneo. Para o Weber, apenas para o Weber, ele considera o que a gente já falou, que o Estado possui o domínio do monopólio e o uso legítimo da força em determinado território. Então, o Estado brasileiro tem o monopólio e o domínio da força no território brasileiro. É uma dominação que ela tem ela é o quê? Ela é legal, ela é legítima e ela não é baseada no líder, ela não é baseada numa pessoa específica, ela é institucionalizada. Então, ela é da instituição e isso faz parte das nossas regras de convivência social. Tá? Então, você vai ter... Essa regra a gente pode falar da própria jurisdição, da legislação e etc. Então, para o Weber, existe esse monopólio do domínio da força, tá? A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um agente exemplar de tipo de dominação carismática. Então, força militar está longe de ser carismática, né? Carismática, o que significa isso? Quando fala persuasão e atributos personalísticos, sobretudo no Brasil, a força militar tem zero persuasão em relação à população. Tanto que o que mais tem é a gente querendo fugir do alistamento. E o alistamento no Brasil é obrigatório. E mesmo assim, o poder bélico do Brasil ele é infinitamente menor do que nos Estados Unidos, por exemplo, que o alistamento não é obrigatório. E a dominação carismática, quando você tem uma figura, e não precisa ser uma pessoa em si, mas a instituição, ela figura como uma instituição que ela é um chamariz para as pessoas. Vocês pensando bem, vocês conseguem pensar as Forças Armadas como isso? Não, né? Então não pode ser A. B. Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado para o uso da força define dominação legítima do tipo racional legal. Você não tem um poder compartilhado entre cidadãos e Estados. A utilização da força, ela é um monopólio do Estado, não existe monopólio de duas instituições, né? Então, ela é um monopólio do Estado. C. O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o ideal de dominação carismática, exemplo do patriarca. Não, novamente, sem nada de ideal de dominação carismática, nem exemplo de patriarca, nem nada. O Estado ele é uma instituição que ele tem o seu domínio da força e ele é estabelecido por um processo jurídico. Então, todo mundo que nasce nessa tradição, todo mundo que nasce brasileiro sabe que existe o exército ali. D. O Estado contemporâneo define-se pelo direito do monopólio do uso da força, baseado na dominação legítima do tipo racional legal. Essa é a melhor definição. E o tipo ideal de dominação tradicional é exercício com base na legitimidade, na legalidade do poder do uso democrático da força pelo Estado contemporâneo. A gente não está falando de dominação tradicional, a gente está falando do Estado contemporâneo. Então, a alternativa correta é a D.